É isso aí, hoje nós vamos falar sobre Guerra Civil Espanhola. Aqui é o professor Nivas e uma aula sobre a Guerra Civil Espanhola. Foi um evento importante aí no período entre as guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E vamos entender por que então esse evento é tão importante. Bom, a Guerra Civil Espanhola, ela aconteceu entre 1936 e 1939, foi um conflito entre republicanos e nacionalistas pelo governo da Espanha, disputa pelo poder do governo da Espanha. Os republicanos, eles eram formavam a Frente Popular, que juntava setores democráticos e de esquerda, e que também reunia setores dentro da esquerda, os anarquistas e os comunistas. Do outro lado estavam as forças de direita, articuladas em torno do círculos formados como a Falange Espanhola, tradicionalista, setores das Forças Armadas e lideradas pelo general Francisco Franco, que tinha aí uma característica fascista. Para a gente entender um pouquinho o contexto, em 1931 a Espanha ainda era uma monarquia, mas desde o século XIX a Espanha vivia mergulhada em sucessivas crises políticas e econômicas e sociais. Em 1923, o general Primo Rivera ele havia instalado uma ditadura aos moldes fascistas, onde, apesar de preservar a monarquia, essa ditadura só foi cair, né, em 1930 por pressão popular. Ocorreram então eleições para a Assembleia Constituinte, onde os republicanos, que eram formados em sua maioria por socialistas, eles obtiveram a maioria do Congresso. O rei, pressionado, ele vai abdicar e vai nascer então a República Espanhola. Vai ser proclamada a República Espanhola. Em 1936, a Frente Popular ela vai chegar ao poder. Né? Então, desde que o Primo Rivera caiu, né, em 1930, houve uma alternância aí no poder entre a direita e a esquerda. Quando a esquerda ela efetivamente chega ao poder em 36, através do voto, formada aí por republicanos, anarquistas, socialistas e comunistas, eles tinham uma proposta de separar o Estado da Igreja, defendiam os direitos trabalhistas, a criação de direitos trabalhistas e o aumento. Nessa oposição, né, entre as forças conservadoras, que eram formadas por grandes proprietários, alta burguesia, membros do exército e do clero, e facções de esquerda mais radical que aproveitaram esse momento para invadir templos católicos e também faziam justiça com as próprias mãos, isso vai acirrar a disputa pelo poder dentro da Espanha. Em 1936, é indicado para o poder, né, pela Frente Popular o Manuel Azana, que vai ser eleito então presidente da República Espanhola. Do outro lado, existia, como eu já tinha falado, o general Francisco Franco, que ele liderava o exército contra o governo. Ele vai liderar o exército contra o governo. E aí, em 1936, no dia 17 de julho, começa a Guerra Civil Espanhola, que vai ser uma dos conflitos mais sangrentos da história. Bom, essas medidas elas vão amedrontar as elites conservadoras, que eram compostas por grandes proprietários e a alta burguesia, membros do exército e do clero. Assim, então, o conflito entre as forças de direita e esquerda vão se acirrar. E a gente pode dizer, então, que a Guerra Civil Espanhola ela vai ser o primeiro embate de verdade entre os fascistas e os comunistas.
Aí nós temos um mapa que vocês podem observar como ficou o território espanhol. Se vocês observarem bem, nós temos aí Oviedo, a região em vermelho, aliás, né? A parte vermelha aí, ela era controlada pelos republicanos. A gente pode ver que é uma parte maior do estado, do território espanhol, né? Dentro da Espanha. A parte azul pelos nacionalistas, que eram os franquistas, os fascistas, né? E a região verde, que que representa o avanço, né? A parte onde os nacionalistas avançaram e conseguiram maior território. A gente pode ver também que territórios ali no Marrocos também pertenciam à Espanha na época e os nacionalistas também dominaram essa região, além de várias ilhas ali ao redor. Nessa outra imagem nós temos aí, para vocês entenderem, o Hitler, né, andando ao lado do Francisco Franco. O Franco também, na outra imagem abaixo, ali ao lado de clérigos, recebendo apoio da Igreja Católica. Bom, enquanto os republicanos eles eram apoiados pela União Soviética, eles receberam armas, e além disso eram apoiados pelo povo e por brigadas internacionais. Essas brigadas internacionais eram uma espécie de frente expedicionária internacional, né, onde receberam mais de 60 mil pessoas de 53 países diferentes. Pessoas foram voluntariamente lá lutar ao lado dos republicanos contra os fascistas. O Franco era apoiado pelo Hitler, pelo Mussolini e pelo exército e a igreja. O apoio dos soviéticos vai diminuir a partir de 1938 até cessar completamente. E aí vai promover um desequilíbrio no conflito. As consequências foram desastrosas dessa guerra civil espanhola. Ela matou muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Aí a gente tem uma imagem que mostra os destroços aí dos bombardeios que ocorreram, né? Então vejam só, a Guerra Civil Espanhola ela deixou 1 milhão de mortos e incontáveis desaparecidos. Foram 3 anos de intensos combates. Com a vitória do general Franco, milhares de republicanos tiveram que deixar a Espanha. Para não serem presos ou mortos, aqueles que ficaram foram confinados em prisões e em campos de concentração. O Franco e seus colaboradores implantaram uma variação do fascismo chamada nacionalismo católico ou nacional-catolicismo. Isso passava pelo isolamento internacional do país. A Espanha acabou se tornando um país meio que isolado do mundo e com uma retórica antissocialista. A Espanha conseguiu manter-se à margem da Segunda Guerra Mundial, embora tenha vendido materiais para a Alemanha nazista e tenha mantido uma força para lutar na União Soviética. O general Franco governou como ditador até 1975, né? Então ele assumiu em 1939 e ficou até 1975. A Guerra Civil Espanhola é considerada o primeiro conflito internacional opondo fascismo e comunismo. Nós temos aí uma imagem do Francisco Franco, né, e o seu regime ditatorial ficou conhecido como franquismo. Então ele deu início a um regime ditatorial que ficou caracterizado por esse nome, franquismo. Isso significava que, a partir daquele momento, não existia mais eleições diretas para o Poder Executivo. Foi adotada a pena de morte para crimes contra a segurança do Estado, né? Ou seja, se você se colocasse contra o Estado, fosse crítico do Estado, você poderia ser acusado de crime contra a segurança do Estado e, portanto,
ser morto. Predomínio da religião católica na vida civil, dentre outras medidas. Então, era imposta a religião católica aos membros da comunidade espanhola. Em região como a Catalunha e Países Bascos, que são até hoje regiões de conflito, que buscam a sua independência, os idiomas locais foram proibidos e os símbolos regionais suprimidos. Então, aquilo que fazia parte da cultura desses povos se tornou proibido. As pessoas não podiam mais referendar símbolos regionais nessas localidades. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o Franco foi obrigado a realizar pequenas reformas políticas, mas manteve a censura, a proibição de partidos políticos e o regime autoritário. A ditadura fascista do general Franco só foi terminar com a sua morte em 1975, ou seja, Francisco Franco ficou no poder na Espanha por 36 anos, muito tempo, né? Bom, o que significou a Guerra Civil Espanhola, então, para o contexto histórico? Foi pela primeira vez, então, as duas grandes correntes políticas do século XX, o fascismo e o socialismo, se enfrentaram no campo de batalha. Desta maneira, a guerra ganhou um significado de combate entre o fascismo e a democracia. Além disso, os nazistas experimentaram várias táticas militares na Espanha. Por isso, muitos historiadores apontam que a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Pois então, os nazistas eles enviaram máquinas de guerra, né? Aviões, tanques, artilharia pesada para fazer o teste da sua força, do seu potencial bélico. E na sequência, né, desse conflito, a gente teve o início da Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos o Pablo Picasso, né? A imagem dele mais conhecida geralmente retrata ele mais velho, né? E aí nós temos ele moço e ele velho nessa imagem. Ele fez uma grande obra chamada Guernica. Guernica, no dia 26 de abril de 1937, ocorreu uma das maiores tragédias da Guerra Civil Espanhola. O povoado de Guernica, localizado no País Basco, foi completamente destruído pelo bombardeio de aviões alemães da Legião Condor, enviados pelo Hitler para auxiliar as forças do general Franco. Meses antes, o governo republicano havia pedido para o pintor Pablo Picasso que fizesse um quadro sobre um tema político. Mas o artista que estava trabalhando nos esboços, quando ficou sabendo sobre o bombardeio da cidade de Guernica, ele resolveu então criar uma obra que retratasse esse fato. Mais do que um quadro sobre horrores da guerra, com o passar do tempo, Guernica se transformou num símbolo da paz. Então, nós temos a imagem do quadro aí, Guernica, ele é enorme, ele é muito grande, né? Esse quadro. E aí nós podemos ver imagens que, se a gente um pouco sombrias, né? O misturo branco, o preto, com escalas de cinza, né? E tudo aí dentro tem um significado. Se você olhar, se você analisar, você consegue ver ali algum significado nessas imagens. Né? Elas podem parecer distorcidas, né? Mas é justamente o retrato do bombardeio, né? da guerra ali em Guernica, né? Então a gente vê pessoas clamando, desesperadas, né? Pessoas deformadas por conta da bomba. Se vocês observarem bem aí do lado esquerdo, do seu lado esquerdo,
Você pode ver uma mulher com um bebê no colo. Nós vemos também ao chão, né, abaixo dessa mulher nós podemos observar um homem, né? Se você olhar bem aí nessa imagem, você consegue ver uma espécie de, como se fosse um guerreiro que está com o braço decepado, e mesmo com o braço decepado segurando a espada. Isso mostra a resistência de Guernica até o fim, até o último homem ali, né, lutando contra o fascismo de Franco, Hitler e Mussolini. O cavalo, né, ele partido ao meio com uma lança e com a bomba na boca. E também nós observamos aí um touro que representa a brutalidade do fascismo. E em cima nós temos o que parece um olho, né, com uma lâmpada. E se vocês perceberem bem, tudo que está acima dessa lâmpada está na escuridão, né? E ela traz luz para essas formas, para o que está acontecendo. Então, quer dizer que o trabalho do Pablo Picasso ali era tentar trazer à luz a brutalidade do regime fascista de Franco, com Hitler e Mussolini, contra contra o povo espanhol. Lembrando, mais uma vez, que Guernica era uma cidade, né? Ela foi bombardeada, matando crianças, mulheres, idosos, cidadãos, população civil, né? Então, os fascistas espanhóis, eles não tiveram piedade do seu próprio povo. Beleza? Pessoal, então, sobre a Guerra Civil Espanhola, era isso que eu queria estar falando para vocês, queria estar apresentando para vocês, para que a gente pudesse entender um pouquinho antes, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, nós entraremos definitivamente no assunto Segunda Guerra Mundial, que tanto vocês querem ver, ouvir e falar sobre o assunto. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.